A missa, parte por parte, pelo padre Luiz Sestinato. Editora Vozes, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que será lido, por favor adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, isso é possível via Pix, PayPal, Vaquinha, Apoia-se. Também é possível comprar livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon, ou ainda tornando-se membro aqui do canal. Tornando-se um membro do canal, você pagará uma mensalidade que pode ser cancelada a qualquer momento. Então dê uma olhada nas possibilidades, os links estão todos no descritivo. E eu deixo meu agradecimento em especial ao meu amigo David, que nos comprou este livro. Muito obrigada, David. Deus te abençoe, meu caro. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito. Pois tudo isso gera muita diferença em termos de engajamento. E peço também, é claro, para que, por favor, orem por mim. Orem por todos nós, mas se puderem, orem nominalmente por mim. Muito obrigada. Seguimos aqui na 9ª parte. Eu desejo a todos uma boa escuta e que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. Então, 9, acolhida e saudação. O seu Pereira morava num povoado. Era muito conhecido pela sua maneira alegre de cumprimentar a todos. Dizia bom dia com tanta franqueza e felicidade que chegava a desarmar muita cara feia. Um dia foram perguntar-lhe como ele conseguia ser feliz daquele jeito e comunicar tanto otimismo. A resposta do seu Pereira foi imediata. Trago a paz dentro de mim e desejo que os outros sejam felizes como eu. Às vezes meu coração está meio amargurado, mas o meu rosto pertence aos outros e deve estar sempre alegre. Reunidos no amor de Cristo. A essa filosofia do seu Pereira acrescentamos a dimensão da alegria cristã, decorrente da boa nova, que é o Evangelho. A missa deve ser celebrada num clima de fé, de amor e de esperança, espalhando aquela paz que vem de Deus e que o mundo não pode dar. O cristão fechado e triste é um contra-testemunho. Um santo triste é um triste santo, diz o ditado. No encontro anterior, vimos que o presidente começa a celebração com o sinal da cruz, lembrando que colocamos a nossa vida em Deus. Em seguida, o padre acolhe e saúda a assembleia com palavras espontâneas, ou com esta forma litúrgica: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E todos respondem com imensa alegria: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Saudar, um gesto humano. Infelizmente, nas grandes cidades está desaparecendo o bom costume de saudar a pessoa que encontramos. A nossa sociedade vai ficando egoísta, fechada, cada um se isolando no seu cantinho e nos seus interesses individuais. O clima é de desconfiança, tensão, violência. Em vez de uma saudação de paz, às vezes há troca de ofensas e agressividade. Mas ainda há muita gente boa que faz tudo para humanizar a sociedade. É tão gostoso ouvir um bom dia alegre que levanta o ânimo da gente. Às vezes a saudação é mais à vontade. Oi, tudo bem? Um abraço, paz e amor. Um aceno de mão ou até a belíssima saudação dos judeus, Shalom, que quer dizer paz, saúde, bênção, prosperidade, felicidade. Quebre o gelo de uma sociedade materialista e fria. Cumprimente o seu semelhante. Falamos tanto da necessidade de solidariedade, de comunhão entre as pessoas. Pois bem, a comunicação é o primeiro passo para a comunhão. Uma palavra boa, valoriza uma pessoa e pode despertá-la para viver melhor aquele dia. Saudar, um gesto divino. A liturgia não é só uma oração, é também uma escola para a vida cristã. Ela nos ensina a ser melhores no convívio com o próximo. Jesus costumava saudar as pessoas, desejando-lhes a paz.
A Bíblia Sagrada coloca em nossa boca as mais belas saudações. Assim disse Boaz de Belém aos que colhiam trigo: o Senhor esteja convosco. Ao que os trabalhadores responderam: o Senhor te abençoe. O anjo Gabriel saudou a Maria, dizendo-lhe: salve, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Jesus saudou os discípulos, dizendo-lhes: a paz esteja convosco. E São Paulo terminava suas cartas com esta saudação à comunidade: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. E recomendava que os cristãos se saudassem uns aos outros com o ósculo da paz. É dessas fontes bíblicas que foi tirada a saudação que o presidente da missa faz ao povo no início da celebração. Ela tem um valor muito grande. É de inspiração divina. Infelizmente, muita gente fica calada e não responde a essa belíssima saudação. Se uma pessoa nos disser bom dia e a gente não responder, a pessoa pode até sentir-se ofendida. É uma falta de educação primária. A mesma coisa a gente diria a respeito da saudação litúrgica. Quando o presidente da celebração nos acolhe, lembrando, o presidente da celebração, claro, é o padre, né? Nos acolhe na casa de Deus, dizendo-nos: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Não podemos deixar de responder aquela belíssima frase: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Às vezes, o presidente da celebração cria uma saudação diferente daquela que está no missal. Ele pode saudar a Assembleia com palavras suas, adequadas às circunstâncias. Por exemplo: meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos à casa de Deus para essa missa. Nós os acolhemos com alegria e lhes desejamos o amor do Pai, a salvação trazida por Jesus e a paz do Espírito Santo. Mesmo que o padre nos saúde com outras palavras, a resposta nossa é sempre a mesma. E ela nos lembra que a missa é uma assembleia diferente de todas as outras reuniões. É a reunião dos filhos e filhas de Deus no amor de Jesus Cristo. Estamos incorporados ao Cristo como povo em oração, vivendo uma hora especial da graça de Deus. Teste. Qual a nossa resposta à saudação do sacerdote? Que significa não responder a uma saudação? Você responde à saudação na missa? Dê alguns exemplos de saudações bíblicas. O que quer dizer shalom? Você saúda os outros nas ruas e praças? A missa é diferente de outra reunião? No que ela é diferente? O padre pode variar a saudação inicial? Leitura bíblica, Lucas capítulo 10, versículos 1 a 16. 10º, ato penitencial. Certa vez os escribas e fariseus levaram a Jesus uma mulher adúltera e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Segundo a lei, Moisés manda apedrejar tais mulheres. Tu, porém, o que dizes? Eles diziam assim para pô-lo à prova, a fim de terem motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem numa resposta, o Senhor ergueu-se e lhes disse: Quem de vós não tem pecado, atire a primeira pedra. E, inclinando-se de novo, escrevia na terra. Eles, porém, ouvindo isto, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Aí Jesus lhe disse: Nem eu te condeno. Vai,
e de agora em diante não peques mais. A conversão de vida. Ao fazermos o ato penitencial, lembremo-nos do que Jesus nos disse: não julgueis e não sereis julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, sereis medidos. Por que vês o cisco no olho de teu irmão e não percebes a trave que está no teu olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco de teu olho, enquanto tu tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás melhor para tirar o cisco do olho de teu irmão. O ato penitencial é um convite para cada um olhar dentro de si mesmo diante do olhar de Deus. Reconhecer e confessar os seus pecados e não os pecados dos outros. Reconhecer e confessar os seus pecados e não os pecados dos outros. Há um provérbio que diz: se cada parisiense limpar a frente de sua casa, toda a cidade de Paris ficará limpa. Assim também, se cada católico, com a ajuda da graça de Deus, corrigir os seus defeitos, a igreja toda ficará mais santa. Dizem que a gente chega ao céu ou pela inocência ou pela penitência. Ora, a inocência já perdemos. Só nos resta a penitência. O ato penitencial não é mera formalidade ou rito externo. Na oração falamos com Deus, que vê até os nossos pensamentos. Nosso arrependimento deve ser sincero. É um pedido de perdão que parte do coração com um sentido de mudança de vida, como o profeta Davi, que assim falou a Deus: tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Apaga minhas transgressões por tua compaixão. Lava-me inteiro da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões, e diante de mim está sempre o meu pecado. Pequei contra ti somente. Pratiquei o que é mal a teus olhos. Há um ditado que diz: errar é humano. Reconhecer o erro é próprio do santo. Permanecer no erro é diabólico. Errar é humano. Reconhecer o erro é próprio do santo. E permanecer no erro é diabólico. Se soubermos aproveitar desse momento da graça, que é o ato penitencial, sairemos da igreja melhores do que entramos. Os hebreus, quando se dirigiam para o templo de Jerusalém, em caravanas, cantando salmos, assim diziam: felizes aqueles que escolheis, Senhor, e acolheis para habitar em vossos átrios. Queremos saciar-nos dos bens de vossa casa, da santidade do vosso templo. Ora, em nossas igrejas mora alguém que é maior que o templo de Jerusalém. É o próprio Deus vivo na Eucaristia. Não estamos apenas na casa do Senhor, mas com o Senhor da casa. Assim como limpamos os pés no capacho junto à porta, precisamos pedir que Jesus purifique o nosso coração para termos parte com Ele, que é o Santo dos Santos. Dimensão social do pecado. Muita gente pensa que o seu pecado é tão somente uma ofensa a Deus, ou então é uma questão pessoal, consigo mesmo, sem ter nada a ver com ninguém. Não é verdade. Todo pecado tem uma dimensão social. Sempre afeta alguém, ou a esposa, ou o marido, ou os filhos, ou os vizinhos, ou outras pessoas distantes que a gente nem conhece. O pecado fere o projeto de amor do Criador, que nos pede uma verdadeira e permanente comunhão, não só com Deus, mas com todas as pessoas que são imagem e semelhança de Deus. São João escreve: se alguém disser que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Portanto, a nossa reconciliação é com Deus e com nossos irmãos. É o próprio Jesus quem nos fala.
Se estás diante do altar para apresentar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta lá diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois volta para apresentar esta oferta. Finalmente, uma observação. A absolvição geral que o presidente da celebração dá no ato penitencial não é sacramento. Trata-se de uma confissão genérica da fraqueza humana e uma purificação das faltas leves. Os pecados graves necessitam de uma confissão sacramental pessoal. Teste. Quais são os 2 caminhos para se entrar no céu? O que nossas igrejas têm de muito importante? Como deve ser o verdadeiro ato penitencial? Que é a dimensão social do pecado? O que nosso pecado ofende? Você tem inimigos? Você conserva ódio? Que disse Jesus sobre o julgamento do próximo? Qual a grande lição dos fariseus e da adúltera? Leitura bíblica, Ezequiel, capítulo 18, versículos 19 a 32. 10. Glória a Deus nas alturas. Santa Isabel da Turíngia era filha do rei André II da Hungria e casada com o duque Luís Hesse da Turíngia. Empolgados pela fé, os cristãos da Europa organizaram exércitos e partiram para a Terra Santa, a fim de libertar o Santo Sepulcro, que estava em poder dos infiéis. O duque Luís partiu para a guerra. Certo dia, Isabel recebeu um mensageiro com esta triste notícia. O seu marido havia morrido no combate. Era o dia 11/9/1227. Mas o seu calvário estava apenas no começo. Logo em seguida, o cunhado Henrique expulsou-a do castelo de Wartburg e se apossou de todos os bens dela. Isabel saiu com 4 filhos menores à procura de abrigo. Um camponês lhe cedeu um rancho para defender-se do frio. Por volta da meia-noite, Isabel ouviu o sino de um convento, anunciando a oração dos frades. Imediatamente Isabel se dirigiu para lá e pediu aos frades que cantassem o Glória, a fim de louvar e bendizer a Deus por estar livre das vaidades e compromissos da corte. Hino de louvor. O Glória é um hino de louvor à Santíssima Trindade. Louvamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, expressando através do canto a nossa alegria de filhos de Deus. Vem logo depois do ato penitencial, porque o perdão de Deus nos faz felizes e agradecidos. É motivado por uma alegria que transborda de nosso coração de maneira espontânea. O paralítico, curado à porta do templo, deu um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Entrou no templo saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu-o caminhar e a louvar a Deus. Maria, ao anúncio do anjo, exclamou: Minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Os anjos cantaram o Glória no nascimento de Jesus, e Simeão proferiu um hino de alegria ao ver Jesus. Na Bíblia Sagrada lemos esta recomendação: sob a inspiração da graça, cantai a Deus de todo o coração, salmos, hinos e cânticos espirituais. O Glória é um hino de louvor dos mais antigos. Vem desde os primeiros cristãos. Certamente foi inspirado no canto dos anjos que louvaram a Deus no nascimento de Jesus em Belém. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Primeiro se dizia paz na terra aos homens de boa vontade. Agora se diz aos homens por ele amados. As palavras são diferentes, mas o sentido é o mesmo. Na verdade, o amor de Deus é para todos, mas nem todos aceitam o amor de Deus. Somente as pessoas de boa vontade se deixam amar por ele. E quem não tem no coração o amor de Deus, não consegue glorificá-lo. O Glória é uma das mais perfeitas formas de louvor,
porque as dirige ao Pai e a Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Até a 8ª linha, nós glorificamos ao Pai. A seguir, dirigimos súplicas a Jesus, porque Ele é o nosso mediador e intercede por nós junto ao Pai no Espírito Santo. Veja: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Quando se diz o glória? O glória é cantado ou recitado nas missas solenes, seja nos domingos e sábados ou nas festas dos santos. Não se diz na quaresma e no advento, porque não são tempos próprios de se expressar alegria. E o glória é um hino de alegria. Não se diz em dias da semana porque, se for cantado ou recitado em dias comuns, perderá o seu sentido de festa e solenidade. O glória expressa, pois, a grande alegria da Assembleia Solene dos Filhos de Deus, o que acontece aos domingos e festas. Outra coisa, o glória é um hino oficial da liturgia. Tem uma fórmula fixa. Às vezes se cantam outros hinos um pouco diferentes. Lembramos então que devem, pelo menos, conservar o mesmo sentido de louvor e de glorificação de Deus que tem o glória oficial, escrito no missal romano. Mas lembrando, o glória tem uma fórmula fixa. Teste. O que é que faz o homem feliz? Dê exemplos bíblicos da glorificação a Deus. Quem cantou o glória pela primeira vez? Que contém o glória? Quando se diz o glória na missa? Qual foi o exemplo de Santa Isabel da Turíngia? Pode-se mudar a fórmula do glória? Você canta na missa? Leitura bíblica, Lucas capítulo 2, versículos 1 a 32. 12º. A oração coleta. Certa cidade estava precisando de uma escola. Todos sabiam disso, mas ninguém tomava a iniciativa de ir ao governo do estado pedir a construção de tal escola. Um dia, o Ildefonso criou coragem e foi falar com o governador. Seu pedido, porém, não obteve sucesso imediato. O governador lhe disse: "Meu amigo, eu gostaria de ouvir mais gente sobre a necessidade dessa escola. Faça uma coleta de assinaturas e volte aqui com uma comissão. Aí vamos pensar no assunto." O seu Ildefonso conseguiu 3.000 assinaturas e voltou ao Palácio do Governo com uma caravana bem representativa: prefeito, vereadores, professores, pais, crianças. E a escola foi aprovada e construída. O que quer dizer coleta? Todos sabem o que é o caminhão coletor do lixo, ou uma coleta de assinaturas. Vem do verbo latino colligere, que quer dizer reunir, recolher, coletar. É daí que vem também o sentido da oração coleta. Ela quer reunir, numa só oração, todas as orações da Assembleia. Por isso ela começa com o oremos. É o convite do presidente da celebração para que todos os presentes se coloquem em oração. Esse oremos é seguido de uma pausa, para que durante esse tempo de silêncio cada pessoa faça mentalmente a sua oração pessoal. Em seguida, o padre eleva as mãos e profere a oração, oficialmente, em nome de toda a igreja. Nesse ato de levantar as mãos, o presidente está assumindo e elevando a Deus todas as intenções dos fiéis.
Tanto é que, no final da coleta, todos respondem amém, para dizer que aquela oração é também sua. É como se cada um estivesse assinando a oração proferida pelo presidente. Há certas coletas que mostram bem como essa oração supõe as intenções da Assembleia e, portanto, é uma oração de todos os presentes. Veja, por exemplo, esta coleta do segundo domingo do tempo comum. Deus eterno e todo-poderoso, que governais os céus e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. A coleta é rezada de pé e vem logo após o Glória ou após o ato penitencial nas missas simples em que não há o Glória. Além da coleta, existem mais 2 orações oficiais na missa proferidas pelo presidente, sem falar da oração eucarística, que é toda de competência daquele que preside a celebração. As outras 2 orações são a oração sobre as ofertas, no ofertório, e a oração depois da comunhão. O missal romano diz: o sacerdote, presidindo a comunidade como representante de Cristo, dirige a Deus estas orações em nome de todo o povo santo e de todos os circunstantes. Por isso se chamam orações presidenciais. Essas orações proferidas pelo presidente da celebração têm 3 partes: invocação, pedido e conclusão. Vejamos, por exemplo, como aparecem distintamente essas 3 partes nesta coleta do segundo domingo depois do Natal. Deus eterno e todo-poderoso, esplendor dos vossos fiéis, irradiai por todo o mundo a vossa glória e manifestai-vos a todos os povos no fulgor de vossa luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Nas 2 primeiras linhas está a invocação, Deus eterno e todo-poderoso, esplendor dos vossos fiéis. Nas 3 do meio, o pedido, irradiai por todo o mundo a vossa glória e manifestai-vos a todos os povos no fulgor de vossa luz. E nas 2 finais, a conclusão, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. As orações são dirigidas ao Pai, em nome de Jesus, que é o nosso mediador, na unidade do Espírito Santo. A missa e a vida. Estamos falando de uma oração da missa que é a coleta. Mas a missa toda, é uma grande oração. A oração de Jesus e de sua igreja, pois a igreja é o corpo de Cristo que preenche todo o universo. O certo é irmos à igreja um pouco antes de a missa começar, para nos colocarmos em clima de oração. Dificilmente consegue orar quem chega atrasado e se põe junto à porta de entrada, de onde fica espiando a missa. Quando Deus passou pela tenda de Abraão em Mambré, sob a aparência de homem, disse a Abraão que ele iria ter um filho dentro de 1 ano. Abraão levou a sério, mas Sara não acreditou. Achou gozado e acabou rindo, porque ela estava mais distante da presença de Deus. Ficou ouvindo a conversa e espiando por detrás da cortina da tenda. Então Deus a repreendeu. Na verdade, pouca gente sabe orar. Muitos nem dão condições para que Deus lhes fale. E o mais importante na oração não é o que dizemos a Deus, mas o que Deus tem a nos falar. A oração não é para que Deus faça a nossa vontade, mas para que nós façamos a vontade de Deus. O padre Fulgêncio Piacentini costumava, no caso, dizer que, para ser cristão, a gente precisa fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Teste. Por que o padre diz oremos e faz uma pausa? Quais as 3 partes de uma oração? Que quer dizer oração coleta? E o amém, que quer dizer? Qual é a mais perfeita oração? Que disse o padre Fulgêncio? Você costuma rezar na igreja e em casa? Leitura bíblica, Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 25. 13º, Liturgia da Palavra.
Santo Agostinho nasceu na África, no ano 354. Patrício, seu pai, era pagão. Sua mãe, Mônica, era cristã. Agostinho cresceu pagão. Mônica rezou durante 20 anos pela conversão do filho. Agostinho era muito inteligente, um orador eloquente. Santo Agostinho pode ser ouvido aqui no canal, aliás. Dava aulas de oratória em Roma e em Milão. A hora da graça chegou através da pregação da palavra de Deus. Certo dia, Agostinho entrou na Catedral de Milão durante a missa, quando o famoso bispo Santo Ambrósio pregava o Evangelho. A palavra de Deus tocou o coração de Agostinho. Ele disse que, diante da beleza do Evangelho, a sua sabedoria não era nada. Ficou apaixonado pela causa de Cristo, converteu-se e recebeu o batismo no domingo da Páscoa de 387, com 33 anos de idade. E veio a ser o grande bispo de Hipona e doutor da Igreja. Aliás, Santo Ambrósio também é doutor da Igreja. A palavra de Deus tem poder. Após o amém da oração coleta, a comunidade senta-se. Mas primeiro deve esperar o presidente dirigir-se à sua cadeira. Só depois que o sacerdote estiver sentado é que a assembleia pode sentar-se. É uma norma de educação litúrgica. Ou seja, meus caros, mais uma vez, nós esperamos o padre sentar-se na sua cadeira para que depois nós nos sentemos. Agora terminam os ritos iniciais que nos introduzem na celebração. E com a primeira leitura começa a liturgia da palavra. A liturgia da palavra tem um conteúdo de maior importância. Nesta hora, Deus nos fala solenemente, fala a uma comunidade reunida como povo de Deus e fala intimamente a cada um dos presentes. E a palavra de Deus deve ser ouvida com fé. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Tem o mesmo poder do Senhor que fala. Jesus disse: "Moço, eu te ordeno, levanta-te." E o morto se levantou e se pôs a falar. Antes e depois do concílio. Antes do Concílio Vaticano II, não se dava muita importância à liturgia da palavra. Para muitos, a missa era só a liturgia eucarística. Até chamavam a liturgia da palavra de antemissa, ou missa dos catecúmenos. Ainda hoje, a liturgia da palavra continua sendo uma preparação para a Eucaristia, mas de importância vital, como 2 partes que se complementam. Santo Agostinho já dizia: a palavra de Deus não é menos importante que o corpo de Cristo. Hoje até se fala em pão da palavra e pão da Eucaristia, para se referir à importância das 2 partes, pois o sacramento sem a palavra de Deus perderia o seu sentido e a sua eficácia. A palavra de Deus e a fé. Jesus insistia muito na necessidade da fé como meio de salvação. Ao fazer um milagre, ele dizia: "Seja feito conforme tua fé." Ou ainda, "A tua fé te salvou." Disse também o Senhor: "Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado." Sabemos que a Eucaristia é o mistério de nossa fé e que a fé vem pela palavra de Deus. Daí a importância da pregação. E a nossa fé é em Jesus Cristo, não apenas em verdades abstratas. A fé não é uma teoria, mas é vida. Jesus é palavra de verdade e a vida eterna. Ele mesmo diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim." Falando da necessidade de se crer na palavra e na pessoa de Jesus, São Paulo escreve: "Que seus corações se conformem, de sorte que, intimamente unidos na caridade, sejam enriquecidos da plenitude da inteligência, para atingirem o conhecimento do mistério de Deus, que é o Cristo, no qual se encontram depositados todos os tesouros da sabedoria e da ciência." A seu amigo Timóteo, o mesmo São Paulo escreve: "Tu, porém, permanece firme em tudo o que aprendeste e creste. Sabe de quem aprendeste, e desde a infância conheces as Escrituras e sabes que elas têm o dom de proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito e capacitado para toda boa obra. São Gregório diz que a Bíblia é a carta de amor de nosso Pai e nós a deixamos fechada no envelope. O próprio Jesus nos fala esta famosa frase: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele diz também que suas palavras não são apenas palavras como as nossas, mas são espírito e vida. Como proclamar a palavra de Deus? Pelo que vimos, a palavra de Deus merece o máximo de respeito. Na missa, sobretudo, não é para ser apenas lida, mas proclamada ou anunciada com o poder do Espírito Santo. Portanto, até a posição do leitor precisa ser digna. Jamais com a mão no bolso, coçando a cabeça, de camisa aberta ao peito ou de qualquer outro modo que não seja condizente com o nobre exercício desse ministério. A proclamação deve ser feita solenemente, com voz clara, pausada, com boa pronúncia e bem ajustada ao microfone, de tal modo que todos possam ouvir e entender. Teste. Quem veio valorizar a liturgia da palavra? E que disse Santo Agostinho sobre a palavra de Deus? Como se relacionam a fé e a pregação? Que disse São Gregório sobre a Bíblia? Em quem ou em que devemos crer? Você crê e vive a palavra de Deus? Leitura bíblica 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 8. 14. Primeira leitura e Salmo. Cada povo tem sua história. História do Japão, história da Alemanha, história do Brasil. Mas a história mais falada e abrangente acho que é a história da salvação. Ela tem sua origem no começo da humanidade e irá até o fim do mundo. Abrange a história de Israel, que é o povo mais antigo existente até hoje, e engloba também toda a história do cristianismo, incluindo muitos povos de todos os continentes. Embora o povo de Deus tenha sua origem com Abraão, a história da salvação começa com Adão e Eva no paraíso terrestre, passa por Abraão, por Moisés, pelos profetas e reis de Israel, por Jesus e pelos apóstolos. Está passando por nós e irá até o fim do mundo. Estamos dizendo isso porque vamos falar da primeira leitura, que em geral é tirada do Antigo Testamento, onde se encontra o passado remoto da história da salvação. Importância do Antigo Testamento. Um grande benefício que a reforma litúrgica nos trouxe é a missa em língua pátria. Quando era em latim, não se entendia quase nada. Até a Bíblia passou a ser mais lida. Todas as famílias têm em casa a sua Bíblia, ou deveriam, na verdade. Muitas pessoas se reúnem semanalmente em círculos bíblicos para estudar a palavra de Deus. Contudo, uma coisa que talvez não tenha sido devidamente entendida até hoje é a importância do Antigo Testamento. Muitos veem nele um texto do passado, hoje substituído pelo Novo Testamento. Uma das razões é porque no Antigo Testamento encontram-se passagens difíceis de entender, com aparentes contradições e maus exemplos de homens que deveriam ser santos. Mas apesar de o Antigo Testamento não ser atraente como o Novo, precisamos conhecê-lo para entender a história da nossa salvação e vermos o longo caminho andado até a chegada do Messias. Aquele passado distante faz parte do processo amoroso de Deus, que quis caminhar conosco falando a nossa linguagem. A nossa linguagem. Deus poderia muito bem, de repente, descer de paraquedas para salvar cada pessoa individualmente, revelando-se a cada uma delas sem estar preso a nada. Mas Ele prefere fazer história conosco, agindo com paciência milenar e usando de muita misericórdia. Por isso, Deus dialogou com Adão e Noé, caminhou com Abraão, amassou barro com os hebreus no Egito, peregrinou com Moisés pelo deserto,
falou pelos profetas, dormiu nos braços de Maria, anunciou o reino de Deus na Galiléia e na Judéia, carregou nossos pecados no caminho do Calvário e ressuscitou para ser a nossa esperança. Quantas alianças rompidas e refeitas para chegar até a nova e eterna aliança em Jesus Cristo. Jesus e o Antigo Testamento. Jesus mesmo nos fala que veio não para abolir o Antigo Testamento, mas para cumpri-lo. Ele disse: "Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumpri-los plenamente." Por isso, os evangelistas, ao narrarem os fatos da vida de Jesus, lembram que aquilo aconteceu para se cumprir o que estava predito. Vejam, por exemplo, João, quando escreve que os soldados dividiram entre si as vestes de Jesus e sobre a sua túnica lançaram sorte. Ele observa que isto aconteceu para se cumprir o que o salmista havia profetizado no Salmo 21 ou 22, capítulo 19. A referência é de João, capítulo 19, versículos 23 e 24. A respeito do cumprimento das profecias sobre Jesus, o famoso orador Bossuet diz o seguinte: os judeus crucificaram Jesus porque ele se apresentava como Filho de Deus, e foi matando-o que realmente provaram que Jesus era o Messias, pois também sua morte estava profetizada, tal qual aconteceu. O próprio Jesus nos fala que nele se cumpriu o que foi predito pelos profetas a respeito do Messias. Naquela tarde, a caminho de Emaús, quando os dois peregrinos manifestavam dúvidas sobre a ressurreição do Senhor, Jesus se pôs a caminhar com eles e foi dizendo-lhes: ó homens sem inteligência, como sois tardos de coração para crer tudo o que anunciaram os profetas. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorreu todos os profetas, explicando-lhes o que se achava dito em todas as Escrituras a seu respeito. O Salmo Responsorial. Após a primeira leitura vem o Salmo Responsorial. É uma espécie de eco ou resposta à mensagem proclamada. Alguém chamou esse salmo de oração da leitura. Como se vê, não pode ser um canto qualquer, só para preencher o espaço e variar um pouco. Às vezes, canta-se outro canto de meditação que pode ser também válido, desde que sua mensagem esteja dentro do tema da leitura e ajude a Assembleia a rezar e a meditar na palavra de Deus que acabou de ser proclamada. Nota: a leitura pode ser proclamada por um cristão leigo. E o salmo pode ser cantado ou recitado. Se for cantado, é bom que toda a Assembleia cante o refrão. Teste. Diga, cite um grande benefício da reforma litúrgica. Por que é importante o Antigo Testamento? O que Jesus fala da lei e dos profetas? Em que episódio Jesus mostra ser o Messias? O que disse Bossuet sobre Jesus? Que função tem o Salmo Responsorial? Você tem lido o Antigo Testamento? Gosta de ler? Ele está sendo gravado aqui no canal, aliás. Como Deus tem agido na nossa salvação? Leitura bíblica. Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 21. 15º. Segunda leitura e aclamação. Carta é a correspondência entre duas ou mais pessoas, e a carta exige uma resposta, por isso é chamada correspondência. Certa vez, um noivado quase terminou porque a noiva escreveu 3 cartas e não obteve nenhuma resposta. Vamos falar da segunda leitura da missa, que em geral é uma carta. As cartas ou epístolas da Bíblia Sagrada foram escritas pelos apóstolos. Eles também pedem uma resposta da nossa parte.
Certamente você ainda se lembra do que disse São Gregório. A Bíblia é a carta de amor de nosso Pai. E muitas vezes nós a deixamos fechada no envelope. Os livros da Bíblia. Antes de falarmos do Novo Testamento, lembramos que o Antigo Testamento é formado por 46 livros, sendo 5 do Pentateuco, 16 da história do povo de Deus, 7 sapienciais e 18 livros proféticos. O Novo Testamento tem 27 livros. Os 4 evangelhos, o livro dos Atos dos Apóstolos, 21 cartas e o Apocalipse. Total de livros da Bíblia? 73. Há Bíblias católicas que apresentam só 72 livros, porque juntam Jeremias e Lamentações num só livro. A Bíblia evangélica ou dos protestantes traz apenas 66 livros, porque ela não tem 7 livros do Antigo Testamento. E o motivo dessa diferença é o seguinte: os evangélicos adotam a Bíblia dos judeus, os quais não aceitam como inspirados por Deus os livros escritos fora do território de Israel ou em outra língua que não seja o hebraico. Uma escola bíblica. Estamos falando das missas dominicais ou das missas de dias festivos, que têm 3 leituras. Nas missas feriais ou do meio da semana, só há uma leitura e o Evangelho. Então, não há a chamada segunda leitura. No encontro anterior, dissemos que a primeira leitura, em geral, é tirada do Antigo Testamento. Agora dizemos que a segunda leitura também, em geral, é tirada das cartas. Dissemos em geral porque há exceções. Às vezes, a primeira leitura é de outro livro, como dos Atos, por exemplo, e a segunda leitura também pode ser dos Atos, do Apocalipse ou de outro livro. Alguns chamam a segunda leitura de leitura do apóstolo, porque, seja das cartas ou dos Atos ou do Apocalipse, é sempre escrita por um apóstolo. A liturgia da palavra é uma verdadeira escola bíblica, porque no decorrer do ano nos dá uma visão da história da salvação, recordando quase toda a Bíblia. Atos, cartas e Apocalipse. O livro dos Atos, escrito por São Lucas, mostra-nos a experiência viva da igreja primitiva, a vinda do Espírito Santo, os apóstolos dando testemunho da ressurreição de Jesus, a formação das primeiras comunidades cristãs e a difusão da igreja. Apresenta-nos aqueles 4 pontos fundamentais na vida da igreja. Primeiro, há o querigma, ou o primeiro anúncio do Evangelho, chamando a conversão. Segundo, a catequese, ou educação permanente na fé. Terceiro, a vida comunitária, começando pela comunidade de Jerusalém. E quarto, a missão apostólica, destacando a ação de Pedro e de Paulo. Mais uma vez, os 4 pontos principais resumidos: o querigma, o primeiro anúncio do Evangelho, chamando a conversão. Segundo, a catequese, ou educação permanente na fé. Terceiro, a vida comunitária, começando pela comunidade de Jerusalém. E quarto, a missão apostólica, destacando a ação de Pedro e de Paulo. O centro do livro dos Atos dos Apóstolos é Jesus Cristo, morto e ressuscitado, e, em consequência da fé no Senhor, a fidelidade à Igreja e o amor aos irmãos. As cartas ou epístolas têm um conteúdo precioso, a doutrina cristã e as orientações práticas para a vida das comunidades, dando-lhes testemunho para viverem a fé. A carta dirigida a uma pessoa, como por exemplo a carta de São Paulo a Timóteo, a carta dirigida a uma comunidade, como a carta aos Filipenses, e a carta destinada a toda a igreja, sem mencionar nenhuma comunidade, como é o caso das 7 últimas cartas ditas católicas ou universais. As 14 primeiras cartas são chamadas epístolas paulinas ou cartas paulinas, pois, embora não sejam todas de autoria de São Paulo, elas conservam aquele estilo do apóstolo. Assim, por exemplo, a carta aos Hebreus deve ter sido escrita por algum discípulo de Paulo, e não pessoalmente por ele. O nome da carta é tirado do autor ou do destinatário da mesma, por exemplo, Carta de Tiago e Carta aos Romanos.
E quando ouvimos a carta, ela é também para nós, e não somente para os romanos. O Apocalipse é o último livro da Bíblia. Foi escrito por João, o evangelista, por volta do ano 100, quando ele estava exilado na ilha de Patmos. Apocalipse é uma palavra grega, quer dizer revelação. É um livro profético. Convida os cristãos a estarem preparados para o regresso de Jesus, que deve ser breve. É uma verdadeira carta de encorajamento. Foi escrita para que os cristãos permanecessem fiéis a Jesus e à sua igreja no meio das provações, pois estavam sendo perseguidos, especialmente pelos pagãos. Canto de aclamação. Terminada a segunda leitura, vem primeiro a monição ao Evangelho. Só depois é que vem o canto. E a monição não é uma espécie de homilia, mas um breve comentário, convidando e motivando a Assembleia para ouvir o Evangelho. A monição é feita com a Assembleia sentada, mas a aclamação canta-se de pé. Na Quaresma e no Advento, o canto de aclamação não tem aleluia. Teste. Por que a liturgia da palavra é escola bíblica? Quantos livros tem a Bíblia e como se divide? Quem escreveu os Atos? E para quê? Qual o sentido do Apocalipse? O que é uma monição ao Evangelho e como deve ser? Quando a aclamação não tem aleluia, você ouve as cartas como sendo para você? Leitura bíblica, Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 a 21. E lembro-vos, meus caros, que todo o Novo Testamento pode ser ouvido aqui no canal.